Oi, meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Geis Oliva. Eu te convido a se inscrever no meu canal, já deixar o like. Acabei de me arrumar, já tô pronta, ó. Vou mostrar o lookinho pra vocês agora. A gente tá indo numa churrascaria comemorar o Dia das Mães. E eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou gravar um vlog pra vocês. E é isso, bora pro vídeo. Antes de tudo, tô gravando esse vlog aqui hoje, domingo, Dia das Mães. Vou desejar um feliz Dia das Mães pra todas as mamães que me seguem aqui, né?